Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de classificação dos seres vivos, agora partindo para uma parte mais específica da biologia, que é a botânica, né? A botânica, que é a área da biologia que estuda as plantas, né? Mas para a gente saber qual grupo que é o das plantas, nós vamos hoje classificá-las para identificar em estruturas, né? E diferenciar esse grupo aí que é as plantas. Bom, inicialmente nós temos lá aqueles 5 reinos, e entre dos 5 reinos que nós temos um reino lá que era o protoctista, que era o reino que enquadrava aos protozoários e as algas, né? Algas uni ou pluricelulares, né? E nós temos o reino plantae, que é o reino das plantas. Por que eu estou falando do reino protoctista aqui e depois do reino plantae? Porque existe uma relação evolutiva entre o reino protoctista e o reino plantae, né? Por quê? Os ancestrais que ligam as plantas estão no reino protoctista, que são as algas, nesse caso pluricelulares, que são as clorófitas, as algas verdes. Então, o ancestral evolutivo mais próximo das plantas são algas, né? As algas, as clorófitas, que faz parte do reino protoctista. Agora, o que fez essa divisão das algas clorófitas para o reino plantae? Qual foi a estrutura mais importante que dividiu, nesse caso, que separou essas algas clorófitas do reino plantae? Por que ela está no reino protoctista? Então, por quê? Porque para ser considerado plantas, né, é necessário que o embrião seja pluricelular, que não tenha cavidades internas, que ele é um miolo sólido de células, né? Os blastômeros ali. E, nesse caso, o embrião ele é totalmente sustentado pela estrutura materna. Então, nesse caso, as plantas elas têm um embrião dotado de embrião sólido, né? Dotado totalmente de células embrionárias, sem uma lâmina interna, sem um material interno, oco, e que ele é sustentado pelo corpo materno, né? E já as clorófitas não. Então essa é uma principal diversidade entre esses dois organismos aí. E os laços que unem esses dois é maior, ou seja, quais são as estruturas que faz com que as clorófitas sejam ancestrais direto das plantas? As estruturas são, por exemplo, a parede celular, rica em celulose, né, que é importante, porque tem parede celular que não tem celulose. Então, a parede celular rica em celulose. Outra estrutura importante dele, que faz a ancestralidade comum, é em que eles são dois organismos fotossintetizantes, né? Fotossintetizantes. E além disso, eles, além de produzir, nesse caso, né, moléculas de carboidrato pelo processo da fotossíntese, não é isso? E nesse caso aí tem a clorofila, que é o pigmento responsável para a fotossíntese, que é a clorofila A e a clorofila B. Então, tanto as clorófitas têm a clorofila A e B, e as plantas também têm clorofila A e B. Então, nós temos esses dois aspectos de classificação importantes. O que fez a separação das clorófitas para as plantas? Primeiro, o que fez a separação foi que as clorófitas não têm um embrião com células, células internas, né? Nós temos nas plantas embrião totalmente individualizado e sólido, em que ele é sustentado pelo corpo da mãe, corpo materno. E quais são as estruturas que são comuns, semelhantes, que faz com que as clorófitas sejam ancestrais diretos das plantas? Presença da celulose na parede celular e a clorofila A e B. Bom, vamos falar aqui sobre
os grandes grupos de plantas. Embriófitas são o grande grupo de plantas. São chamadas de embriófitas. Por que são chamadas de embriófitas? Justamente por causa do embrião, como eu falei para vocês anteriormente. Para ser planta tem que ter um embrião que não tenha cavidade interna, né? Um embrião sólido e que seja sustentado pelo corpo da mãe. Então são as embriófitas. Quais são os grupos das embriófitas? Nós temos lá, do grupo das embriófitas, do reino Plantae, mais de 12 filos. 12 filos, né? Seguindo a ordem filogenética, ou seja, dentro do processo cladístico, em que coloca que o sistema evolutivo desses organismos, das plantas, seguem a característica dos ancestrais comuns a ele, né? Então nós temos aí, nesse caso, várias estruturas em que são novidades evolutivas que fazem com que os grupos vegetais se destacam de outros, né? Então, nesse caso aqui, dentro dos filos, nós temos os grandes grupos, que é as briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, bem necessariamente nesta ordem aí. Então eu vou falar novamente para que vocês possam entender. Quais são os grandes grupos? Primeiro, briófitas, depois pteridófitas, depois de pteridófitas, gimnospermas, depois de gimnospermas, angiospermas. Bom, nesse caso, como que a gente vai falar sobre a evolução desses grandes grupos para a gente fazer a classificação deles? Bom, dentro do ponto de vista evolutivo, a vida surgiu na água, né? Então, no meio aquático, em que houve condições especiais para que haja vida. Depois houve a transição da vida do meio aquático para o meio terrestre, tanto nas plantas como nos animais. Agora vamos ver aqui como que acontece essa transição do meio aquático para o meio terrestre nas plantas. Nós temos lá nas briófitas, que faz o papel dessa transição do meio aquático para o meio terrestre, né? Ou seja, as briófitas são totalmente dependentes do meio aquático, né? Elas não são aquáticas, são terrestres, mas elas dependem da água. Elas dependem da água. Dependem da água para quê? Primeiro, dependem da água para o processo da distribuição de substâncias no corpo, né? Por difusão, dependem da água, porque elas não têm vasos condutores que conduz a seiva, e dependem da água também para a reprodução, no aspecto reprodutivo, né? Que é importante para um organismo, para qualquer outro organismo, né? As plantas, elas têm em comum no seu ciclo dois grandes indivíduos, um indivíduo haploide e um indivíduo diploide. Nós falamos que existe uma alternância de duas gerações, da geração haploide e diploide. O que é isso? Haploide e diploide. O que é isso? Haploide é que tem a metade do número de cromossomos da célula diploide, né? Então, por exemplo, igual os nossos gametas, são haploides, tem 23 cromossomos. E as nossas células, em geral, todo o nosso corpo, tem 46 cromossomos. Então, as células diploide, 46 e haploide, 23. Então, geralmente, a gente fala que as células gaméticas, elas são haploides, né? Bom, nas plantas agora, como que é chamada a estrutura haploide? É chamada de gametófito. E a estrutura diploide é chamada de esporófito. Bom, o gametófito, por ser haploide, ele produz gametas por mitose. Por mitose, uma célula N, que é haploide, forma uma divisão mitótica e por mitose forma gametas, que também são células N. Os gametas, eles vão fecundar para produzir o zigoto. Então, a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, a formação do zigoto. Nas briófitas, os gametas masculinos são flagelados, eles precisam da água. Nas briófitas e nas pteridófitas também.
dentro do ponto reprodutivo, tanto briófita como os pteridófitas precisam da água, são dependentes da água. No caso das briófitas, o gametófito ele é totalmente independente do esporófito. Totalmente independente do esporófito. O gametófito nas briófitas ele é dominante. Ele domina sobre o esporófito. E aí, nesse caso, os gametas vão produzir o zigoto, porque eles são independentes. O zigoto, que é a estrutura embrionária, que vai originar o futuro indivíduo. E esse indivíduo, como dois gametas que são N, fecunda, N mais N vai dar 2N, que é diploide. E o organismo diploide, indivíduo adulto, é o esporófito. Então vamos lembrar, voltar aqui. O gametófito, que é haploide, sofre mitose e produz gameta masculino e feminino. E o gameta masculino e feminino através da água fecunda e forma o zigoto. O zigoto, que é a estrutura que vai originar o indivíduo diploide, que é o esporófito. E aí o que acontece? Agora é a vez do esporófito. O esporófito, nas briófitas, é dependente do gametófito. Ele é pequeno. Então o esporófito aqui, ele vai produzir esporos. Esses esporos é como se fossem sementes, mas não são sementes. Essas células, as briófitas, não produzem sementes. Então os esporos vão germinar no solo, vão cair no solo e produzir novamente os gametófitos, onde fecha o ciclo, né? Onde fecha o ciclo. Então, quando a gente vê nas briófitas, aquele corpo dela, que são os musgos, o que é um musgo? Quando a gente vê a formação verde, aquele tapete verde quando chove, nessa época que está chovendo, a gente vê nas calçadas, nos muros, nas pedras, tronco de árvore, fica verde. Aquele aspecto aveludado ali, ele é o musgo, ele é as briófitas, né? Você vê que eles dependem muito da sombra e da água para eles sobreviverem, não é isso? Então a dependência da água é muito grande. Se eles forem para o sol, ele morre, né? Ele seca, fica marrom, fica morto. Então, nesse caso das briófitas. Agora, e as pteridófitas? As pteridófitas, já, a parte do esporófito é mais desenvolvida. O esporófito agora vai dominar sobre o gametófito. Então, dentro do ciclo de vida, agora a partir das pteridófitas, e nas gimnospermas e angiospermas, o esporófito ele é mais dominante. O esporófito que ele é diploide, né? Então, quando a gente vê aquele corpo da pteridófita, dá um exemplo de pteridófita, uma samambaia, por exemplo. Quando a gente vê o corpo de uma samambaia, suas folhas, aquele caule e tal, aquilo ali, tudo ele é o esporófito. É o esporófito, né? Ao contrário das briófitas. Quando a gente vê uma briófita, aquela estrutura toda dela, ele é o gametófito. E agora aqui nós temos a parte dominante nas pteridófitas, que são os esporófitos. Qual é a outra novidade evolutiva que a gente vê nas pteridófitas? Agora os vegetais começam a ter uma independência da água. As pteridófitas já conseguem viver no sol, por exemplo, né? Por que elas vivem mais agora no sol? Porque elas precisam da luz para realizar a fotossíntese e o esporófito ele tem estruturas que vai fazer com que haja uma maior procura do sol para realizar fotossíntese. Ou seja, elas vão ter um porte maior, né? Vai aumentar o tamanho da planta, né? As pteridófitas elas vão ter um porte maior do que as briófitas, né? Qual é a novidade evolutiva? São os vasos condutores. Os vasos condutores que transportam a seiva bruta e a seiva elaborada vão estar presentes agora nas pteridófitas, né? Os vasos condutores, que é o xilema e o floema. As plantas que produzem vasos condutores são chamadas de traqueófitas. Então agora, a partir do momento em que nós temos pteridófitas, nós temos as traqueófitas. Então nós temos as traqueófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Tem vasos condutores. E esses vasos condutores fazem com que as plantas tenham um porte maior, um tamanho maior, para que elas possam encontrar a luz, né, e fazer a fotossíntese. Porque a parte mais visível nessas plantas é o esporófito, que o esporófito agora ela é dominante.
Quando a gente vê uma samambaia, ali nós vemos o esporófito. Quando a gente vê uma gimnospermas, como por exemplo um pinheiro, né? Um pinheiro é uma gimnospermas, nós temos ali o esporófito que a gente vê. Quando a gente vê uma angiosperma, um pé de caju, por exemplo, a gente vê ali o esporófito, né? Que é a parte dominante, que é o diploide, certo? Bom, e a água em relação ao processo reprodutivo? A pteridófita ainda depende dela. Então, nós temos que a pteridófita não pode viver totalmente fora do ambiente úmido, né? A pteridófita ela pode viver na presença do sol, mas ela não pode sair do ambiente úmido. Igual, por exemplo, a samambaia, a gente sabe que vive naquelas regiões perto de rios, riachos, né? E que estão ali procurando a água ainda. Por quê? Porque dentro do aspecto reprodutivo, os gametas masculinos, que são produzidos pelo gametófito, precisam da água para a fecundação, né? Então ele vai necessitar da água para encontrar o gameta feminino. Então o gameta masculino precisa da água para encontrar o gameta feminino. Então nas pteridófitas, né? Mas aí vai surgir uma novidade evolutiva agora nas gimnospermas, que é a independência da água no aspecto reprodutivo. Ou seja, nós vamos ter gametas masculinos que não são flagelados, ou seja, gametas que não precisam da água para encontrar o gameta feminino. O gameta masculino, a partir de agora nas gimnospermas, não precisa da água para encontrar o gameta feminino, né? Por quê? Porque eles vão desenvolver estruturas como, por exemplo, o tubo polínico. O tubo polínico. O que é o tubo polínico? Ele vai fazer com que estruturas celulares importantes, como os grãos de pólen, que agora nós vamos ter os grãos de pólen, não vai ser esporos mais. Até nas pteridófitas eram esporos. Agora aqui nas gimnospermas e angiospermas nós temos os grãos de pólen. O que são os grãos de pólen? Os grãos de pólen eles já são estruturas mais desenvolvidas, né? Tem uma estrutura mais desenvolvida para que ele possa sobreviver no ambiente, terrestre, né? Então os grãos de pólen vão cair no tubo polínico e lá o tubo polínico vai encaminhar o gameta masculino para o gameta feminino sem a necessidade da água, né? Nesse caso são organismos que são independentes da água para reproduzir, né? É o caso das gimnospermas e as angiospermas. Essas plantas que têm tubo polínico, que é as gimnospermas e angiospermas, são chamadas de sinfonógamas. Sinfonógamas, com S. Sinfonógamas. É isso daí. Agora, nesse caso aí, como eu estou falando para vocês, dentro do aspecto da dependência ou não da água, nós temos aí essa evolução das plantas em que elas já geram estruturas que fazem com que elas fiquem independentes da água, né? Nós temos ali as briófitas totalmente dependentes da água, as pteridófitas parcialmente dependentes da água, dependem da água apenas no aspecto reprodutivo. Já no caso dos grupos das gimnospermas e angiospermas, elas são totalmente independentes da água, tanto do aspecto reprodutivo, tanto do aspecto fisiológico delas, né? Bom, nesse caso, as plantas continuam a evoluir, porque dentro do processo de transformação, o meio ele muda, né? E o meio terrestre vai ficando cada vez mais seco, cada vez mais impropício para plantas que são dependentes da água. Então, dentro do processo da seleção natural, as plantas elas vão, nesse caso, obtendo estruturas que vão adaptando às condições em que, dentro da seleção natural, elas conseguem se adaptar às condições em que haja pouca quantidade de água, né? No caso, a aridez desse meio, não é isso? Então, dentro lá das gimnospermas, qual é a outra estrutura que vai fazer com que ela possa ser totalmente independente da água também? E que tem estruturas mais evoluídas? É a produção de sementes, né? Sementes. As gimnospermas já têm sementes, as angiospermas também. O que são as sementes? São estruturas em que vão guardar o embrião. Além de guardar o embrião, proteger o embrião, tem a casca, né, que é bastante rígida, protege o embrião e faz com que o embrião tenha maior facilidade de deslocamento de uma região para outra.
né? E isso faz com que a planta seja mais evoluída. Por quê? Faz com que a disseminação da planta, ou seja, a planta ela pode ir para lugares mais distantes da sua região, né? Onde está fixada aquela outra planta mãe, né? Nesse caso. Além das sementes, agora nós vamos para o outro processo evolutivo, outra novidade evolutiva que vai surgir apenas nas angiospermas. Então, plantas que têm sementes, voltando aqui no assunto das sementes, plantas que têm sementes, que são as gimnospermas e angiospermas, são chamadas de espermáfitas, plantas espermáfitas. Agora, nesse caso, o que vai acontecer de novidade evolutiva para as angiospermas para que elas se tornem um grupo mais evoluído? As angiospermas têm sementes recobertas pelo fruto, né? Plantas que têm fruto, as angiospermas. Qual que é a vantagem com que o fruto possa ter para essa planta? É muito importante. Além do fruto proteger a semente, ele também se torna uma estrutura atrativa, né, para que os animais possam disseminar, ajudar a dispersar a semente no ambiente. Ou seja, ali naquela região, nós temos uma plantinha fixa, a planta mãe. Ela pode apresentar capacidade de deslocar para ambientes mais externos, ambientes mais longínquos, em função da condução, né, daquela semente através do fruto, né, que é a parte comestível da plantinha lá, que leva a semente também, né? E além disso, nós temos as flores. As flores, nesse caso, o órgão reprodutor, nesse caso aí, vamos apresentar apenas em quem? Nas angiospermas, as flores. As angiospermas têm flores, nesse caso, essas flores que vão atrair os insetos, agentes polinizadores. Ou seja, a capacidade de reprodução vai ser aumentada pelo processo da flor, né? Que vai atrair essas plantinhas. Bom, então esse aí foi o segmento de todo o processo evolutivo, né, da classificação dessas plantas. Nós vamos ficar por aqui para depois a gente começar o estudo desses grandes grupos vegetais que são as briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Ok? Bom, pessoal, é isso daí. O nosso assunto por enquanto é esse. Espero ter ajudado. Vamos fazer as atividades que eu vou postar para vocês aí na plataforma. E todos fiquem bem. Tudo de bom.